Jesus nos manda que vivamos em santidade e esse processo de santificação se dará até a sua volta. Muitos cristãos interpretam a santidade de forma errada e equivocada. Muitos acreditam que a santificação, que nos dá o título de santos, se trata apenas da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, o pecado. Porém, a santificação é muito mais profunda do que apenas nos afastarmos do pecado. Paulo diz em 1 Tessalonicenses: assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então, como é andar e agradar a Deus? A resposta está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Andamos corretamente e agradamos a Deus quando se tem a santificação do Espírito e fé da verdade. Só assim progredimos, e esse processo é a prova que vivemos e andamos no temor do Senhor, e não como em Provérbios 30, versículo 12. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Veja que Paulo diz: em santificação do Espírito, é referente à santificação do seu Espírito e não pelo Espírito. É claro que a santificação do Espírito vem pelo Espírito de Deus. E Levítico afirma isso no capítulo 21. Pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. Porém, aqui Paulo frisa o fato de nós sermos participantes do processo de santificação. Mais à frente eu vou citar alguns aspectos que nos dão parte nesse processo. Na continuação do versículo de 2 Tessalonicenses, Paulo diz: a fé da verdade. Todos sabemos que a fé não se vê. Logo, a fé também não é uma ação, é sim um sentimento. Não adianta você ter a ação de dizer eu creio, eu tenho fé, se isso dentro do seu interior não for um sentimento verdadeiro e convicto. Vemos que para agradar a Deus devemos santificar o Espírito e preservar as nossas intenções, ou seja, as intenções do coração, que é o Espírito na verdade. Quem é a verdade? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. 1 Pedro, no capítulo 1, diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É possível alguém ser santo? Para o entendimento equivocado de muitos, a resposta é não. Porque dentro desse contexto, santo é o nível de perfeição adquirido, impossível ao homem. Mas dentro da santificação de 1 Pedro, que acabamos de ler, sim, é possível sermos santos, perfeitos e irrepreensíveis. Jó era este homem que vivia de maneira íntegra e irrepreensível, desviando-se de tudo o que era injusto e mal. Capítulo 1, verso 1. Irrepreensível, nada que o acuse. Pedro diz que devemos ser santos como aquele que nos chamou, ou seja, é só através dele, quem nos chamou, que alcançamos a verdadeira santificação. Porque o fardo da lei, ou seja, da perfeição, está sobre Jesus. Ele é quem cumpriu toda a lei e nunca pecou. Ele é perfeito. É Ele quem carrega isso. Somos santos nele, através dele e com Ele. Então, tudo que fizermos, a nossa maneira de viver, será perfeito nele. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios. E quais são os aspectos que nos fazem sermos santos, irrepreensíveis e perfeitos? Intenção, arrependimento e libertação. No primeiro item, a intenção, entra aqui uma frase conhecida por Thomas Watson: com prazer eu faria, mas não me atrevo. Essa frase representa nitidamente a falsificação da santificação, e essa falsificação é representada por uma graça restritiva. Thomas Watson menciona que é quando o homem se abstém do pecado, embora não o odeie. O pecado é controlado, mas não curado. Um leão pode estar em jaulas, mas ainda é um leão. No cotidiano é assim.
O pecado é bom, mas graças a Deus que não estou mais nele. É prazeroso as coisas do mundo, por isso temos que vigiar, né? Para não cairmos. O pecado é bom, é gostoso, atrativo. Essa maneira de viver, pensar, prova que não houve o nascer do Espírito, porque uma vez que se nasce do Espírito, ele se torna um com o nosso Espírito, nos testificando como Filho, e Deus é santo. Que comunhão tem luz e trevas? Como pode alguém que verdadeiramente nasceu do Espírito sentir prazer pelo mundo e suas consciências? Aquele que não nasce de novo não reina com Cristo. Em João, capítulo 3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: é necessário vos nascer de novo. Aquele que é nascido de novo não tem prazer no pecado. Em Salmo 119, no versículo 104, diz: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. O cristão peca e cai, porém se arrepende, clama para Deus que o ajude a se libertar, pois tem nojo do pecado e se entristece por entristecer a Deus. Efésios 2: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A verdadeira santificação está no seu interior, ou seja, pensamentos, sentimentos. Em Efésios diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Menção e cobiça não é uma ação, e sim um sentimento, pensamentos. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Salmo 51. Isso nos mostra que ser santo não é como a primeira ação fugir da aparência do mal, porque esse fugir entra como consequência da verdadeira santificação que vem de dentro para fora. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da consciência como os gentios que não conhecem a Deus. O vaso é seu coração, seu interior, seu espírito. E a paixão que o versículo menciona é um sentimento, uma intenção. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Quem despreza a verdadeira santificação, despreza o próprio Deus, que nos deu o seu Espírito, que testifica com o nosso Espírito e tudo vê. Nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. 2 Coríntios capítulo 1, verso 22. O coração é só um pedaço de carne, mas o versículo quer dizer em nosso espírito. Então, o Espírito de Deus testifica que somos filhos de Deus, nos tornando um com Ele, sobre a pedra angular que é Cristo. E por estarmos unidos, Ele tudo vê e conhece a intenção do nosso espírito.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se você tem intenções corrompidas, pensamentos pecaminosos, arrepende-se, confesse a Deus, dê nome ao pecado para que você seja liberto. Se você tem sentimentos prazerosos pelo pecado, pelas coisas do mundo, você precisa nascer do Espírito, porque a prova disso, como já foi dito antes, é que você passa a odiar o pecado como Deus o odeia. O segundo item, o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Terceiro item, libertação. A tua salvação espero, ó Senhor. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, libertação. Somos santos quando temos em nós a prova da nossa salvação, que é a santificação do Espírito pelo Espírito de Deus, que nos sela, nos separando do pecado, que se dá pelo novo nascimento.